Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Nós estamos conversando sobre a série Vidas Mudadas. E hoje, em especial, nós vamos conversar um pouco sobre uma mulher que havia sido pega em pleno ato de adultério. Jesus encontra essa mulher condenada, naturalmente, e lhe oferece perdão. Essa série tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Alguns têm me procurado e dito como Deus tem abençoado a vida dela. E se você conhece pessoas que essa série poderá abençoá-las, então compartilhe com elas. Lá o texto para nossa meditação está em João 8, versículo 2 ao 11, que conta a história dessa mulher. De madrugada, diz o texto, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que havia sido surpreendida em adultério, e fazendo ficar em pé no meio de todos, disseram aliás a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, e como se insistisse nessa pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aqueles que dentre vós estiverem sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando Jesus só e a mulher ali onde ela estava. E Jesus, erguendo os olhos e não vendo mais os seus acusadores, Jesus disse à mulher: mulher, onde estão aqueles acusadores, aqueles teus acusadores? E ninguém te condenou? A mulher respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Bem, ao lermos os primeiros versos dessa história, dessa narrativa, logo nós percebemos coisas terríveis acontecendo. Era logo muito cedo, o texto diz que era de madrugada. Logo, líderes religiosos, movidos pelo ódio, movidos pela raiva, eles levaram uma mulher até Jesus para que esta fosse condenada. Ele sabia, se Jesus, o mestre, fosse complacente com o pecado daquela mulher, ele não poderia ser considerado profeta, uma vez que estaria indo contra a lei de Moisés. Se o contrário, ele a condenasse, ele seria naturalmente acusado de desobediência contra o governo romano, uma vez que somente a autoridade romana poderia determinar essa pena capital. E essas autoridades religiosas, elas fizeram isso no ambiente do templo, transformando o lugar de adoração, transformando o lugar de louvar, de adorar a Deus, em um lugar de julgamento e condenação. Essa passagem é uma batalha entre o legalismo e a graça. O legalista, ele isola a lei do Deus que a deu. Não procura tanto obedecer a Deus e nem honrar a Cristo, quanto procura obedecer regras destituídas de qualquer relacionamento pessoal. Não há amor, não há alegria, não há vida, não há compaixão. É uma forma mecânica, uma forma automática de guardar a lei. Mas o pior é que o legalista, o pior dele está na sua atitude. É uma atitude de julgamento, uma atitude de crítica, uma atitude de justiça própria, uma atitude de sentimento de superioridade em relação às outras pessoas. O legalismo, ele produz uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade com ênfase no exterior, na forma, não no conteúdo, não na essência. No legalismo, não há preocupação de fato com a santidade, mas sim
em se parecer santo. E essas duas atitudes, elas podem conviver no mesmo ambiente com resultados totalmente diferentes, tanto do legalista quanto aquele que vive na graça. Os fariseus, eles representam o legalismo e Jesus representa aqui a graça. E o que nós podemos destacar dessa passagem que nós acabamos de ler? Primeiro, o legalismo tem prazer em expor o pecado. O texto diz no versículo 3, e os escribas e fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério. Fizeram com que aquela mulher ficasse no meio do centro, de pé. Muito provavelmente, essa mulher estava despida, seminua pelo menos. A exposição dessa mulher é algo humilhante, cheio de injustiça. Ela não cometera pecado sozinha. Lógico que adultério você não pode cometer sozinho, mas ela é a parte mais frágil, então ela é a parte acusada. O legalista, ele está preocupado apenas em expor o pecado sem tratar e sem restaurar. Enquanto que a graça, ela confronta o pecado, como está no verso 7, quando Jesus olha para ela e quando insistiam, perguntando, Jesus endireitou-se e disse: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. A graça, ela confronta em amor e se preocupa com a pessoa. A graça, ela rejeita o pecado, mas ela ama o pecador. O que mais me admira nos fracos, disse Gandhi, é que eles precisam humilhar os outros para se sentirem fortes. Em segundo lugar, o legalismo tem uma palavra sempre de acusação, de condenação. O verso 4 diz: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E é interessante como a graça caminha no outro trilho. A graça fala de perdão. E Jesus então disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ele disse também: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Os escribas só queriam acusar, apontar o erro, determinar a sentença daquela mulher. Interessante que quem muito julga, muito esconde. Quem muito condena, quer tirar o foco dos seus erros e apontar o dedo para os erros dos outros. Diante da insistência daquelas autoridades religiosas, Jesus pronuncia uma das frases mais conhecidas: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. O que é interessante é que todos eles, acusados pela sua própria consciência, a começar do mais velho, começou a deixar aquele lugar. Jesus, ele não condena aquela mulher, mas ele oferece a ela perdão. Com isso, Jesus está nos ensinando que quem tem pecados não pode jogar pedras em ninguém, mas quem não tem pecado não atira pedra em ninguém. Satanás é o grande acusador e é o maior de todos os acusadores. Quando nós acusamos os outros, nós estamos nos aliando ao diabo na tarefa de acusar e condenar. No lugar da condenação, nós devemos ter um coração disposto a perdoar e a oferecer a oportunidade de um recomeço, de uma nova história. Em terceiro lugar, o legalismo usa a lei para matar, mas a graça usa a palavra para dar uma nova chance. Aqueles homens, eles queriam a morte da mulher. A lei, ela seria usada sem nenhuma misericórdia. A graça dá à pessoa uma nova oportunidade. Jesus disse: vá, recomece a sua história, mas não peques mais. Jesus abre a porta para um novo começo na vida daquela mulher. Entre o que Jesus ensinou e o que nós vivemos, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Muitos são os fariseus que se tornam juízes dos seus semelhantes e, em vez de julgar si mesmo, julga os outros.
E se a regra do jogo é julgar, por que então não começamos por nós mesmos a julgar as nossas próprias fragilidades? Paulo diz aos Romanos, ele afirma no capítulo 3, verso 23, que todos somos pecadores e por isso nós carecemos da glória de Deus. Todos necessitamos da misericórdia. Os que pecam muito e os que pecam pouco. Os que pecam de manhã, os que pecam à tarde, os que pecam à noite. À vista de todos ou escondido, e talvez só na mente. Todos nós, desesperadamente, precisamos do perdão de Deus para sermos restaurados completamente e sermos transformados. Somente quem conhece as suas próprias limitações pode olhar com misericórdia para quem também ainda não é perfeito e liberar essa pessoa para recomeçar a sua história, recomeçar a sua vida. Se essa palavra falou ao seu coração, celebre a Deus, obedeça e compartilhe. A minha oração é que nesses encontros com Jesus possamos ter a nossa história com uma nova chance, com um novo recomeço. As perguntas para compartilhamento seguem na descrição do vídeo. Também o estudo da célula. Você pode compartilhar com sua célula, com seus amigos no local de trabalho ou mesmo para reflexão pessoal. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.